Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos ficar de pé para a gente falar com Deus? Feche os seus olhos, no nome de Jesus. Eis-me aqui No teu santuário, Senhor. no teu santuário. Eis-me aqui na tua presença para te ouvir, Senhor, Senhor. Eis-me aqui, Senhor dos senhores. Eis-me aqui na tua presença por amor a ti, Senhor, Senhor, pois tu és o arrimo da minha sorte, a minha rocha, a minha salvação, a minha força, o meu escudo. Eis-me aqui, pois tu és o arrimo da minha sorte, a minha rocha, a minha salvação, a minha força, o meu escudo. Eis-me aqui, eis-me aqui, em teu santuário. Eis-me aqui na tua presença pra te ouvir, Senhor, Senhor. Senhor. Eis-me aqui, Senhor dos senhores. Eis-me aqui na tua presença por amor a ti, Senhor, Senhor, pois tu és o arrimo da minha sorte, a minha rocha, a minha salvação, a minha força, o meu escudo. Eis-me aqui, pois tu és o arrimo da minha sorte, a minha rocha, a minha salvação, a minha força, o meu escudo. Eis-me aqui, Senhor dos senhores, Senhor soberano que está sobre os céus, a terra, o mar, o Senhor que está acima de tudo e de todos. Nós entramos em oração na tua presença, porque reconhecemos a nossa insignificância. Reconhecemos, ó Pai, que somos frágeis, que somos, Espírito Santo, pó.
E que se o Senhor não intervir para nos socorrer, para aliviar nossa alma das angústias que a vida nos impõe, nós não conseguiremos, Espírito Santo, sozinhos. Por isso, ó Pai, por isso, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos, ó Deus, a manifestação de Tua graça, de Tua glória. Ah, Deus amado, nós pedimos que a Tua presença seja real, que essas pessoas experimentem no Senhor, de fato e de verdade, quem o Senhor é, que nós não nos iludamos por aquilo que sentimos, por aquilo que já ouvimos a Teu respeito, mas nós queremos uma experiência com o Senhor. Nós precisamos de uma experiência contigo. É por isso que nós entramos no Santo dos Santos, nós entramos no santuário, nós entramos e te pedimos, ó Senhor, nos ensina a te adorar, me ensina a te adorar, me ensina, ó Deus, a engrandecer o Teu nome, a te ser grato por todas as coisas. Me ensina, Espírito Santo, a realizar a Tua vontade, porque não existe nada nesse mundo, Espírito Santo, que seja mais prazeroso do que estar na Tua presença, do que estar, meu Deus, nos rendendo a Ti de corpo, alma e espírito. Por isso, nos ensina a Te adorar, Senhor, nos ensina a buscar a Tua face. Nós queremos Te render, meu Pai, nosso Deus, a adoração dos anjos, a perfeita adoração. Receba, ó Deus, o nosso louvor e a nossa gratidão. Ensina a te adorar, Senhor. Fala para Ele buscar a Tua face. Buscar a Tua face. Eu quero Te render, meu Pai. Adoração dos anjos. Adoração dos anjos. E vem purificar meu ser. Me lava em Tuas fontes. Me lava em Tuas fontes. Me ensina a descer, Senhor, para alcançar Seus montes. Para alcançar Seus montes. No coração. No coração te ergo um altar, incenso de louvor. Eu vim pra te ofertar, invade a alma com a sua luz, a honra e a glória a ti, Senhor. Fecha os teus olhos e diga: no coração te ergo um altar, incenso de louvor. Eu vim pra te ofertar. Me invade a alma com a Tua luz, a honra e a glória a ti, Senhor Jesus. E vem
purificar meu ser. Fala para Ele assim: me lava, Senhor. Me lave em tuas fontes. Lava-me, Espírito Santo, de toda angústia. Me ensina a descer, Senhor, para alcançar seus montes. Para alcançar teus montes. Diante dele, diga assim: no coração te ergo um altar, incenso de louvor, eu vim pra te ofertar. Me invade a alma com a tua luz, a honra e a glória a ti, Senhor Jesus. Incenso de louvor, eu vim pra te ofertar. Me invade a alma com a tua luz, a honra e a glória a ti, Senhor Jesus. Que o seu coração se transforme no altar vivo. Que o seu altar, ó Deus Todo-Poderoso, seja o nosso coração. Perdoa-nos, meu Senhor, por todas as vezes que falhamos contigo, pelas vezes que falhamos com o teu nome. Perdoa, meu Senhor, pelas vezes que nós nos achegamos a ti com intenções secundárias. Lava-nos, Senhor, purifica-nos, não só dos nossos pecados, mas de nós mesmos. Somos pessoas que não merecemos a tua glória. Nós não merecemos o Senhor, não merecemos sequer a tua presença. Por esse motivo nós te pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, receba o louvor que te entregamos. Nós te oferecemos o que somos e o que temos, e eu sei que não é nada comparado à tua grandeza, não é nada comparado à tua glória, não é nada comparado a quem o Senhor é, mas nós te entregamos, nós te oferecemos, Senhor, a nossa vida. Nós te entregamos tudo, absolutamente tudo. Não existe razão para estarmos aqui se não for para te adorar, se não for para te render todo o louvor perfeito, justo e agradável. Ah, meu Senhor, nós queremos te servir, com toda a nossa vida queremos te adorar, com toda a nossa vida nós queremos te glorificar, meu Pai. Com toda a nossa vida nós queremos te dizer que tu és Deus. Por isso, Espírito Santo, eis-nos aqui, meu Pai, eis-nos aqui, meu Senhor. Faça-se presente e tome, Senhor, lugar em nosso coração. Aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me amou.
abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que deveria Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me amou. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu merecia era morrer, O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. eu só quero te adorar. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Para Jesus, Ele diga me graças a Deus e uma salva de palmas para Ele. Glorifica Eu Ele não sei o que toda a sua Ele força. viu em Nós não mim. sabemos o que Tu viste em nós, Senhor. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu devia era morrer,
tenho, Ele me deu. Diga que assim seja. Amém? Eu ia falar assim, dá um bom dia para a pessoa que está do teu lado, mas não dá para dar bom dia, né? Então dá uma boa noite. Pode sentar no nome de Jesus. Deixa eu falar para você. Tem um hino da harpa de 1800, a idade que o senhor nasceu, o ano que o senhor nasceu, 1800 é alguma coisa, que fala assim, ó quão cego andei e perdido vaguei. Como é que é o restante? Longe, longe do meu Salvador. Quero que você cante essa canção no nome de Jesus. Oh, quão cego andei. Já abra sua Bíblia no livro de Tiago. E perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, Mas eu surdo converter-me não quis, converter-me não quis ao Senhor que por mim, ao Senhor que por mim morreu na cruz. então diga assim: Foi na cruz, onde um dia eu, meu pecado castigado em Jesus. foi ali pela fé, Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. mas um dia senti meus pecados e vi, Mais um dia senti meu pecado eu vi sobre minha espada, sobre minha espada da lei. Apressado fugi em Jesus, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele. e abrigo seguro nele. Ó, só a igreja cantando bem forte para Jesus. Foi na cruz, onde um dia meu pecado castigado. Foi ali pela fé, Que os meus olhos abri e agora me alegro em sua. amém. Veja, quando a gente fala da mensagem da cruz, eu até conversava com o pastor Vanderlei sobre o seguinte: o logo da nossa igreja, o desenho que acompanha a igreja Atos da Fé, ele tem a ideia de um coração e dentro dele uma cruz. E qual é a ideia desse logo? É que a mensagem da cruz de Cristo chegue ao coração de todos os homens.
Quando me refiro a homens, ao ser humano como um todo. É por isso que nós carregamos esse logo da igreja, Atos. Onde quer que você vá, tenha a ideia de que a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, ela consegue chegar ao coração do homem. Quando essa mensagem chega ao coração do homem, o adúltero deixa o adultério, o mentiroso larga a mentira, o idólatra abandona a idolatria, o ladrão abandona o roubo, o assassino para com as práticas do assassinato, do homicídio. Não existe, preste atenção nisso, nenhuma pessoa que tenha sido alcançada pela mensagem da cruz em seu coração, que a sua vida continue do mesmo jeito. Então, quando você olha para um indivíduo ou para uma indivídua, seja lá quem for, você olha para a pessoa e você não vê essa pessoa transformada, é porque a mensagem da cruz de Cristo não chegou ao seu coração. Porque a mensagem, ela tem esse poder. Paulo, ele disse assim, o que rouba, ou o que roubava, não roube mais. O que mentia, não minta mais. O que se prostituía, o que era idólatra, então não idolatre mais. Esse é o poder da cruz. É o poder que faz com que o homem seja transformado de dentro para fora. E quando você recebe essa mensagem, de verdade, você começa a desejar estar cada vez mais perto de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. O que eu quero falar com você é sobre o que Tiago diz no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, do versículo 8. 4, 8. Já acharam? Todos? Diz assim, ó. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Em algumas Bíblias está escrito, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então preste atenção, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Quando nós falamos de proximidade, nós falamos de um relacionamento que é necessário uma construção. Você não se torna íntimo de alguém sem que você construa esse relacionamento. Você não é porque você está perto de alguém que você é íntimo dele. Não é porque você está perto de uma pessoa que você vê todos os dias que você tem intimidade com ela. Estar perto de alguém, no sentido de você ser próximo, é necessário que você construa um relacionamento. E esse relacionamento não é construído só pelo fato de você estar perto fisicamente, não. Um relacionamento, ele é construído com esforço, leva tempo e, acima de tudo, constância. Para você conhecer alguém é preciso constância. Se eu pego um casal A, casados há, 20 anos, pego um casal B, e eles são casados há 1 ano. Quem se conhece mais? Casal A ou casal B? É óbvio. A resposta, é óbvia. É o casal A. Mais tempo junto, mais tempo de convivência, mais tempo de perdão, mais tempo de restauração, mais tempo de comunicação, mais tempo de intimidade. Isso faz você construir um relacionamento. O tempo, a conversa, o diálogo, essa entrega faz você se tornar mais próximo do marido ou da esposa. Quanto mais o tempo passa, mais você observa que com o olhar dele ou dela, você já sabe o que o seu cônjuge quer dizer. Então, com Deus não é diferente. E ele, engraçado que ele coloca uma condição, ele diz assim, olha, achegai-vos a mim
aproximai-vos de mim, e eu me aproximarei de vocês. Então existe uma condição para que Deus esteja próximo de mim. E Deus joga essa condição para nossa responsabilidade. Percebe isso? Ele disse assim, ele não diz, eu me achegarei a vós, e vós se achegareis a mim. Ele não diz isso. O que ele diz é, se vocês se aproximarem de mim, eu me aproximarei de vocês. É muito comum as pessoas ficarem com um ponto de interrogação enorme sobre o problema do mal. Todo mundo já questionou, isso é um tema nas academias filosóficas, teológicas, nas universidades. Que tema? O problema do mal. Qual é o problema do mal? Bom, se Deus existisse, não haveria tanto sofrimento no mundo. É isso que as pessoas argumentam. Se Deus existisse, não haveria tanta dor. Se Deus existisse, não haveria tanta miséria. E com essa pergunta, as pessoas querem jogar a responsabilidade sua para Deus. O que Deus disse foi, aproximem-se de mim, e aí vocês vão me enxergar. Aproximem-se de mim, vocês vão ter uma experiência que talvez vocês nunca tiveram. Você deve conhecer a historinha que contam em que um pastor estava tendo, um cristão, um homem devoto a Deus, convertido, nascido de Deus, estava numa barbearia cortando o cabelo, fazendo a barba. E aí esse homem de Deus tentou evangelizar o barbeiro, falando, olha, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, Deus é estupendo, extraordinário, Deus é magnífico e tal, evangelizou, falou do amor de Deus. E o barbeiro, muito educado, simplesmente disse, eu não creio nisso, me desculpe, porque se Deus existisse, não haveria sofrimento no mundo. E aí o homem se calou, pagou o barbeiro, saiu, e quando ele olha do outro lado da rua da barbearia, ele encontra um homem barbudo e cabeludo, um maltrapilho. Ele voltou e disse assim, sabe de uma coisa? Eu não acredito que barbeiros existam. Como não? Eu acabei de cortar o seu cabelo, de fazer a sua barba. Ele falou, não acredito, porque se de fato barbeiros existissem, aquele homem do outro lado da rua não estaria barbudo e nem cabeludo. Aí o barbeiro disse, mas se ele vier a mim, eu cortarei seu cabelo, eu farei a sua barba. E aí o homem retrucou, mas se aquele que diz que Deus não existe for até ele, Deus vai se manifestar. Percebe, pessoal, que a nossa responsabilidade, às vezes queremos transmiti-la para Deus. Nós queremos dizer assim, eu estou sofrendo, eu estou angustiado, eu estou com um vazio dentro de mim, um buraco enorme, mas a responsabilidade de Deus, porque se Deus fosse Pai, se Deus fosse bom, se Deus existisse, eu não estaria nessa situação. Achegai-vos a mim, é o que Deus diz, e eu me achegarei a vós outros. Deus, ele nunca vai agir na vida de uma pessoa por pena. Pense comigo. Fui chamado uma vez para ir no hospital, eu acho que era Araranguá, Sombrio, Criciúma, não sei, um hospital, não lembro mais. E minto, foi em Goiás. E foi uma visita que eu não consegui fazer até o fim, que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Entrei eu e mais um pastor, e quando me levaram até a cama do doente, o pastor, ele está doente, em fase terminal. E eu falei, tá bom, vamos orar por ele. Não, deixa nós tirarmos o lençol. E quando tiraram o lençol, que estava coberto até o pescoço desse senhor estava aberto. E como estava aberto por causa do câncer, a enfermeira veio para fazer a limpeza com uma tigelinha e uma pinça. E aí ela botava a pinça quase que dentro do pescoço do homem e tirava uns bichos enormes. E ele foi tirando, e aqueles bichos se mexendo, e eu olhei para aquilo, não pode. Eu te confesso
que eu pedi licença e tive que me retirar, e o outro pastor continuou a visita. Eu não suportei ver o que eu estava vendo e o sofrimento que aquele homem estava passando. E aí o que vem na nossa cabeça é o seguinte: poxa, será que Deus não está vendo o sofrimento desse homem? Está, mas Deus não atua por pena. Porque se Deus atuasse por pena, os hospitais estariam vazios, os manicômios estariam vazios, os presídios estariam vazios, as casas não teriam sofrimento, não haveria briga, absolutamente, o mundo seria totalmente em paz. Mas Deus não age por pena, Deus age por fé, Deus age por comunhão, Deus age por proximidade. Então percebe que se um indivíduo que sofre, que padece, que se lamenta, ele se aproxima de Deus, Deus vai se aproximar dele. Mas se esse indivíduo não se aproxima de Deus, é óbvio que Deus sente o que ele está sentindo. Deus vê a dor daquele homem, daquela mãe. Mas infelizmente, foi ele quem decretou, ele disse: chegai-vos a mim. Sou eu que tenho que me achegar a ele. Sou eu que tenho que me envolver com Deus. Sou eu que tenho que construir esse relacionamento com Deus. E repito, você não consegue conversar com Deus ou ter intimidade com Ele vindo na igreja esporadicamente, lendo a Bíblia esporadicamente, jejuando esporadicamente. Isso não existe. Nós temos um grupo no WhatsApp que não é o grupo que você está. Nós temos uma comunidade chamada Comunidade Atos da Fé, aqui dentro do WhatsApp. Nós colocamos vídeos, testemunhos, palavras, estudos, para alimentar sua fé, já que você não tem condição de estar todos os dias na igreja. Algumas pessoas aproveitam, outras não, mas está tudo bem. A nossa parte nós fazemos. Mas eu mantenho um outro grupo, que é com fora, é gente de todo o Brasil. Tem gente de Manaus, tem gente de Rondônia, tem gente de Goiânia, tem gente do Rio Grande do Sul, Bagé, tudo quanto é lugar. E lá dentro desse grupo eu fiz uma enquete. Eu perguntei assim: você tem um hábito de orar? E coloquei algumas opções. Às vezes, uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ou mais. E pedi para que eles respondessem. São pessoas que entraram no WhatsApp me pedindo oração. Pasmem. De todas as pessoas, quase que 100%, 90% das pessoas que responderam a enquete disseram assim: às vezes eu oro. Elas estão num grupo de oração. Eu não estou criticando elas. Talvez tem pessoas aqui agora que estão nesse grupo, estão nos assistindo de tudo quanto é canto. Eu não estou criticando elas, mas eu estou desnudando, tirando o véu e mostrando uma realidade, que nós queremos muito de Deus, mas nós não fazemos o mínimo para Deus. Nós queremos que Deus se aproxime de nós, mas nós não nos aproximamos dele. Você percebe isso? Eu quero Deus perto de mim, mas desde que Ele faça todo o trabalho, desde que Ele se envolva comigo, desde que Ele fale comigo, desde que Ele puxe conversa comigo, desde que Ele se aproxime de mim. Mas eu me aproximar dEle, eu orar a Ele, eu buscá-lo, eu entrar em comunhão, eu cultuá-lo, isso, por favor, não conte comigo. Foi o que essa enquete me revelou dentro desse grupo. Pessoas que querem tudo, o máximo de Deus, mas não entregam o mínimo. E isso é preocupante, porque são essas pessoas que, diante das vicissitudes, das amarguras da vida, são essas pessoas que ficam se perguntando: poxa, por que Deus não me ouve? Mas quem disse que Deus não te ouve? Quem disse que Deus não ouve qualquer que seja o ser humano? Quem disse isso? Onde está escrito isso? Se a Bíblia diz que todas as lágrimas que correm do nosso rosto são recolhidas por Ele, colocadas no seu odre, Ele guarda as suas lágrimas, Ele guarda o seu choro. Mas pastor, por que Ele não intervém? Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros.
Está claro isso para você? Tem um versículo que eu amo demais, e eu quero que você leia ele comigo. Primeiro tem um livro de Salmos, no capítulo 27, versículo 8, fala para nós buscarmos a face de Deus, o seu rosto. Mas o que eu quero que você acompanhe comigo é o que está escrito em Oséias. Por favor, vale a pena você abrir a Bíblia em Oséias, no capítulo 10. Oséias, no capítulo 10, do versículo 12. Olha só, muita atenção nisso. Ele começa dizendo assim, eu acho que até convém ler o versículo 7. Deixe-me ver aqui. Não, direto ao versículo, Oséias capítulo 10, versículo 12. Diz assim: semeie, não, desculpa, não é 10, 7 não. Eu acabei marcando o versículo, mas ele não nos conduzir. Puxa vida, eu perdi o versículo, infelizmente. Não. Mas o versículo ele diz assim, ó. O versículo diz assim, ó: prossigam, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Preste atenção nisso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, o meu dever não é outro senão de eu conhecer a Deus e de imediato eu prosseguir em conhecê-lo. Oséias 6:3. Eu não sei de onde tirei esse versículo 10. 6:3. Vamos lá. Ele diz: conheçamos o Senhor. Puxa, esse versículo aqui, inclusive, tem uma tradução mais forte ainda. Ele fala assim: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Por favor, repitam esse versículo dentro dessa versão. Diga assim comigo: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Você tem que botar força em conhecer a Deus. Então vamos lá, para a gente não ficar com muitas delongas. Que tipo de força você tem colocado em conhecer a Deus? Que tipo de força? Um rapaz foi entrevistar um jovem, um milionário, rico, e aí o repórter olhou uma estante enorme, cheia de livros, e o repórter perguntou para ele: poxa, você gosta mesmo de ler? Não, eu odeio. Eu odeio ler. Ué, mas esses livros aqui, enfeite? Não, eu li todos eles, e tenho mais esse mês para comprar e ler. Mas eu não entendi. É porque eu não faço aquilo que gosto, eu faço aquilo que é preciso. Então tem pessoas, sejamos honestos, que não gostam de orar, e está tudo bem. Sabe por quê? Porque quando nós somos carne, nós não temos prazer pelas coisas do Espírito. Quando eu digo que está tudo bem, é porque é normal. A nossa carne não quer se aproximar do Espírito. Ela não quer as coisas espirituais. Ela quer o jogo, ela quer a Copa do Mundo, ela quer a visita, ela quer a curtição. Essa é a linha de raciocínio de uma pessoa que é carnal. Quando eu digo que está tudo bem, que não é uma coisa do outro mundo, não, é porque a carne está sendo alimentada e ela gosta das coisas carnais. Jesus repreendeu Pedro, falando diretamente com um demônio que estava usando ele, dizendo: arreda-te para trás de mim, Satanás, porque você não cogitas nas coisas de Deus, você não pensa nas coisas de Deus. Então, quando nós estamos envolvidos com este mundo, envolvidos somente com aquilo que é terreno, na verdade, estamos sendo influenciados pelo nosso arqui-inimigo. Quando nós temos prazer só nas coisas carnais, é porque estamos alimentando a carne. É disso que o diabo gosta. É disso que o diabo quer.
Compreende? Então, quando você percebe isso, você faz a seguinte leitura: eu não posso fazer aquilo que eu gosto, eu preciso fazer aquilo que é preciso. Eu tenho a necessidade de executar aquilo que é necessário para que eu me aproxime de Deus. Nós não queremos estar num domingo à noite, pessoal, nesse frio. Nós não queremos ficar sem comer. Quem é que gosta de ficar sem comer? Ah, pastor, eu amo ficar sem comer. Pastor, se eu pudesse, eu ficava 3 dias sem comer. Ninguém gosta de ficar sem comer. Não é, Leandro? Ninguém. Nós não gostamos de ficar sem comer. Mas o nosso espírito necessita nada mais, nada menos do que a abstenção de alimentos. Sabe para quê? Para que nosso espírito se fortaleça. Ninguém gosta de sentar e ler um livro como este, de 1000 e poucas páginas, sem figurinha. E com, às vezes, um vocabulário rebuscado, dependendo da versão que você usa, complicado, umas histórias que já fazem mais de 2, 3, 4, 5, 6 mil anos, descritas num livro tão antigo, você, honestamente, não gosta disso. E está tudo bem, sabe por quê? Porque a nossa carne não gosta do que é do Espírito. O problema é que Oséias, inspirado pelo Espírito Santo, ele não diz outra coisa senão: conheçamos ao Senhor e esforcemo-nos para conhecê-lo, para buscá-lo cada vez mais. Eu preciso me esforçar. A pergunta é: qual é o esforço que você tem feito? É uma pergunta retórica para todos nós. Qual é o esforço que você faz para ler a Bíblia? Qual é o esforço que você faz para vir à igreja? Porque vai chegar um momento que você vai ter prazer de estar na igreja. Eu não sei se você lembra, eu acho que muitos aqui passaram por esse momento. Sabe aquele momento que nós nos convertemos? Quem se converteu e nasceu de novo, de fato e de verdade, vai lembrar disso como uma realidade. Nós não queríamos sair mais da igreja. As pessoas que já se converteram, as pessoas que já nasceram de Deus e passaram por esse toque do primeiro amor, as pessoas não queriam mais sair da igreja. Elas não viam a hora. Se tem culto na segunda, se tem culto na terça, elas querem estar no culto na terça, na quarta, na quinta, no sábado, no domingo, elas querem estar no culto. Claro que depois ela entende que, poxa, eu não posso me tornar um fanático, mas o desejo de estar na igreja é quase que uma constante daqueles que nascem de Deus. O desejo por conhecer a palavra de Deus, quando você começa a se aproximar dele, é algo extraordinário, porque você passa tempo orando, você passa tempo meditando nas Escrituras. Músicas que para você eram chatas, hinos como essa que nós cantamos, oh, quão cego andei, que música careta. Não, peraí, hoje eu lembro que realmente a espada da lei estava sobre mim, e que se eu morresse com a espada da lei sobre mim, o que eu merecia, como a outra canção, era o inferno. Eu não merecia nada de Deus. Hoje essas canções cafonas, entre aspas, hoje esses hinos ultrapassados, essas coisas caretas, para nós faz um sentido extraordinário. O problema é que existem pessoas que começaram a frequentar a igreja e elas não nasceram de novo, porque elas nunca se esforçaram por se aproximarem de Deus. Elas não se esforçam para jejuar. Elas não se esforçam para estar presente. Elas não se esforçam para servir. Lembre-se que servir a Deus é servir pessoas. Não, pastor, estou servindo a Deus em casa. Como? Me explica essa. Como é que tu vai servir a Deus? Deus é espírito. Como é que tu serve? Você só serve a Deus servindo pessoas. É quando você serve pessoas. Hoje nós servimos a Deus. As mulheres foram lá no asilo, não, no orfanato.
e serviram, crianças pedindo colo, crianças pedindo assim, deixa eu dormir no teu colo. Assim, é bom para elas, mas as mulheres que visitam voltam de lá quebradas. Elas voltam de lá com um coração, porque não podem fazer nada. Crianças abandonadas, crianças abusadas, crianças que foram esquecidas. Então, as mulheres cheias do Espírito Santo vão, mas elas voltam carregadas, elas voltam com o seu coração partido. Sabe por quê? Porque elas estão servindo pessoas, e servir não é fácil, mas isso é honrar a Deus. Pastor, mas eu não gosto disso. Mas não tem problema, quando você se tornar mais espiritual, você vai ter prazer nessas coisas. Então, o que eu e você precisamos fazer é nos aproximar de quem? Eu tenho que me achegar a Ele, senão ele não vai se chegar a mim. Você só vai ter experiências assim. Se eu pedisse para você vir aqui à frente agora e contar a sua experiência de quando você conheceu a Cristo, como você contaria isso? Em 1 minuto? Em 2 minutos? Pastor, tem que me dar aí pelo menos 1, 2 horas para falar do que Jesus fez na minha vida. Mas há pessoas que, por não ter tido essa experiência, pastor, eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que falar. Como que eu não tenho o que falar se eu tive uma experiência com o Senhor de todos os senhores? Mas se eu não tive essa experiência, obviamente eu não tenho o que falar. 1 minuto para mim é uma eternidade, mas para quem já passou por essa experiência, meu Deus do céu, me dá 2 horas, me dá 5 horas, me dá 20 horas, e eu falo. Nós conversamos muito sobre isso. Às vezes, em muitas igrejas, os pastores falam assim, poxa, fulano, você vai pregar hoje, e aí o indivíduo, mas eu não me preparei. Ué, falar de Jesus, da sua experiência para com Deus, é certo que o preparo é necessário, teológico, bíblico, mas você fazer um culto e mostrar quem é Deus, precisa de preparo? Claro, precisa, se eu ainda não o conheço, mas se eu o conheço e estou prosseguindo em conhecê-lo, se eu estou me esforçando por conhecer, eu sempre vou ter algo novo para falar para aqueles que ainda não o conhecem. Achegai-vos a Deus, e eu, o Senhor, me achegarei a vocês. Conheçamos ao Senhor, mas esforcemo-nos por conhecê-lo, por entendê-lo, para poder experimentar quem Ele é. Então, repito, perguntas retóricas. Quais são os esforços que você tem feito para você conhecer mais a Deus? Qual é o esforço que você empreende para entender mais a Bíblia? Qual é o esforço que você empreende para você estar mais junto dos outros, comungando da fé? Qual é o esforço que você faz, por exemplo, para poder evangelizar? Qual o esforço que você faz para orar mais? Pastor, mas a gente precisa se esforçar para orar? Se para mim e para o pastor Vanderlei, que estamos à frente de um povo, para a gente tem que se esforçar, eu imagino você que a sua guerra é diária. A sua guerra é diária. A sua guerra é no trabalho, é na escola, é com os filhos. Meu Deus do céu, quantos de vocês, mães, tentaram orar e não deu porque o filho está lá na porta, o filho grita, o filho pede, e o filho pergunta alguma coisa, o marido chega, você tem que fazer o jantar. Se você não se esforçar, você não ora em casa. Se você não se esforçar, você não lê a Bíblia. Pastor, meu dia é atarefado demais. Pois é, esforce-se, acorde um pouquinho mais cedo só para ler a Bíblia. Esforce-se um pouquinho mais. Pastor, mas a minha vida é uma correria, tem alguma coisa errada. A questão não é a correria, a questão sempre vai ser as prioridades. Sempre prioridades. Nunca ninguém pode dizer assim, pastor, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de vir à igreja, eu não tenho tempo de servir, eu não tenho tempo de buscar, porque a minha vida é uma loucura. Não, não é, pessoal. Você está se equivocando.
O mesmo tempo que Deus deu para você, Deus deu para todos os homens que já viveram, que vivem e que vão viver. São as mesmas 24 horas. A questão está nas prioridades. O que eu priorizo? O que eu priorizo? Você percebe isso? Quando um pai prioriza a educação do filho, e o amigo dele é assim, e aí, o que você vai fazer hoje? Eu vou brincar com meu filho. Ah, não, então vamos lá em tal lugar comigo. Não, eu acabei de falar, eu vou brincar com meu filho. Não, mas você vai brincar? Eu estou te chamando lá para um negócio, de repente dá até um negócio bom para a gente. Não, você não está entendendo. Entre um negócio e a educação do meu filho, o meu filho é prioridade. Então o pai não pode dizer, eu não tenho tempo para educar o meu filho. Como não? É questão de prioridade, é que você prioriza outras coisas e não o seu filho. Você prioriza outras coisas e não o seu aprendizado. Não, é porque eu não estudo, pastor, eu não cresço, eu não consigo evoluir na vida porque a minha vida é muito corrida. Não, é porque você, eu ou quem quer que seja, prioriza as coisas erradas. Porque quando nós priorizamos as coisas certas, tem tempo para tudo. Então, se eu digo, eu não tenho mais tempo para Deus, é porque Deus não está sendo minha prioridade. É simples. Mas você só vai entender isso, receber isso no coração de bom grado, se você entender que isso faz parte desse processo de você se achegar a Deus. Aproximai-vos de mim, e eu me aproximarei de vós outros. Por favor, pessoal, pelo amor que você tem à sua alma, não, pais, esposas, maridos, não pense que porque você é uma pessoa boa, que você vai entrar no reino dos céus. Eu não posso pensar porque eu sou pastor que eu vou entrar no reino dos céus. Eu não posso pensar porque eu sirvo a Deus, porque eu leio a Bíblia. Não. Eu só vou entrar no reino dos céus se eu nascer de novo, e para isso eu preciso estar muito próximo, tão próximo que eu tenha que sair de Deus. É como você, mulher, que já deu à luz a uma criança. Da onde a criança veio? Não foi de dentro de você? Ela não foi projetada dentro de você, e no momento certo ela, veio ao mundo? Isso é um novo nascimento. Você é feito, você é criado, formado dentro de Deus. O Espírito Santo dá forma para você em Deus, e aí chega um momento em que você, todo mundo vê o seu novo nascimento. Não com aparência, mas como diz a Bíblia, com poder. As pessoas olham para você e veem você diferente, seus olhos diferentes, seu semblante diferente, tudo é diferente em você, porque você nasceu de Deus. Você estava tão próximo que você não nasceu do lado, você nasceu de dentro dele. Isso é um novo nascimento. O que eu preciso que você entenda é que nós não vamos entrar no céu porque a gente não fala palavrão. A gente não vai entrar no céu porque a gente cuida da nossa família. Porque se nós entrássemos no céu por algum mérito nosso, a cruz teria sido desnecessária. Eu e você só podemos entrar no reino dos céus, ter uma vida eterna ao lado de Deus ou em Deus, por causa da mensagem da cruz. Compreende? Aproximar-se de Deus requer esforço. Quando eu me esforço, eu conheço a Deus e eu me esforço em conhecer cada vez mais. Domingo passado nós falamos sobre isso. Quarta-feira nós demos uma pincelada sobre isso, algo parecido. Quarta-feira próxima vamos falar de algo profundo para você solidificar a sua fé. E aí requer que você tenha isso consigo. Que você não responda essa enquete dizendo, às vezes eu oro, às vezes eu vou na igreja. Porque se eu tenho tempo para tantas coisas, é porque as outras coisas são mais prioridades para mim do que a própria presença de Deus. Quem compreendeu, pessoal? Diga amém. Então fica de pé, vamos fazer uma oração juntos. Eu quero muito propor para você o seguinte, pastor, eu quero recomeçar, eu quero me esforçar ao máximo. Tem uma canção aí? Qual que é a canção?
perto quero estar. Olha que canção. É aquela perto quero estar. Essa. Eu quero que você se aproxime de Deus e que você não meça esforços. Quinta-feira, foi quinta-feira? A reunião das mulheres? Quinta-feira passada. Teve uma oração das mulheres na quinta. Quarta-feira agora vai ter o ensino da palavra. Sexta-feira a reunião do despertar da fé. No domingo tem a reunião do Espírito Santo. Quem dera nós tivéssemos condições de todos os dias termos alguém aqui para estar junto, orando, fazendo uma reunião, servindo, pregando, evangelizando. Mas eu preciso que você desperte para isso, porque você é uma pessoa que Deus alcançou com a mensagem da cruz. Então deixa essa mensagem transformar você, tá certo? Feche os seus olhos, por favor. Perto quero estar, junto aos teus pés. Você vai cantar essa canção como se fosse a sua oração. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo. Não sou apenas servo. Teu amigo me tornei. Teu amigo me tornei. Diga assim: te louvarei, não importa as circunstâncias. Te louvarei. Aleluia, meu Senhor. É isso que nós queremos. Não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Você que precisa estar mais perto de Deus, sai do teu lugar, vem para perto do altar. Quando você aqui chegar, você vai fazer essa oração. O pastor vai fazer a unção com óleo sobre a sua cabeça, representando o Espírito Santo, acolhendo você. Representando o Espírito Santo sendo derramado sobre você. E diante do altar, derrama a tua vida. Se você assim precisa e o quer, sai do seu lugar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, Senhor. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Diga para todo mundo ouvir. Não importam as circunstâncias, meu Pai. Não importam as circunstâncias.
adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Fale com Ele do seu jeito, fale com Ele no tom que você quiser, levante a sua voz ou não, pouco importa, fale e diga: Senhor, eu quero atrair a tua presença sobre mim, por isso eu quero me achegar diante de ti, eu quero me aproximar do Senhor, porque às vezes, meu Deus, o tempo tem me consumido, o trabalho tem sido mais importante para mim, às vezes o que faço, o meu sucesso, o meu bem-estar, as minhas conquistas, às vezes coisas e até mesmo pessoas se tornam mais importantes do que o Senhor. Eu tenho tempo para conversar, eu tenho tempo para me divertir, eu tenho tempo para descansar, para trabalhar, para estudar, mas eu nunca tenho tempo para te contemplar. Eu nunca tenho tempo, meu Deus, para poder te servir. Eu nunca tenho tempo, meu Pai, para comungar. Eu nunca tenho tempo para poder me render. E eu me acho sempre cheio de desculpas. Espírito Santo, apaga de mim tudo aquilo que me afasta de ti, tudo que me afasta do Senhor. Meu Deus, eu te imploro, eu te suplico, tudo o que me afasta de ti, tudo que apaga a minha fé. Meu Deus, é preferível viver sem dinheiro, é preferível viver doente, é preferível viver sem nada e sem ninguém, do que perder a tua presença. Mas eu sei que quando estamos no Senhor, nós somos prósperos. Eu sei que quando estamos no Senhor, somos bem-sucedidos. Eu sei que quando estamos no Senhor, somos agraciados com uma família abençoada, com um casamento restaurado. Nós vivemos, meu Pai, de glória em glória, de fé em fé, porque o Teu Espírito Santo produz isso. Então tenha misericórdia, ó Pai, porque o que nós queremos não é outra coisa, senão que o Teu Espírito Santo faça em nós uma mudança, que o Teu Espírito Santo faça em nós uma transformação. Ó Espírito Santo, estenda as Tuas mãos, toca nesta pessoa que precisa de Ti. E nós queremos estar mais perto de Ti, perto eu quero estar, meu Pai. Perto quero estar. Diga para Jesus Cristo, junto aos Teus pés, como aquela mulher, junto aos Teus pés. Senhor, Maria, ela dizia que era mais importante, pois prazer maior não há. A elogiou por isso, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, tudo que há em mim. Diga do fundo da sua alma: quero te ofertar. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, Senhor. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo. Não sou apenas Aleluia. Servo. Teu amigo me tornei. Teu amigo me tornei. Diga para ele de todo o coração: eu vou te louvar.
louvem a Deus. Somente a ti, Jesus. Dê uma salva de palmas. Volta pro teu lugar e volta cantando. Te louvarei. Volta nessa fé, pessoal. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Olha, deixa eu falar para você antes que você se sente. Eu quero te pedir uma coisa. Nós temos ainda aquelas pulseiras que está escrito assim, ó: pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu quero que você sirva a Deus, que você procure uma pessoa essa semana, dê essa pulseira para ela, falando assim para ela assim: olha, domingo que vem você vai estar na igreja comigo. Mas eu moro longe, eu venho te buscar. Eu não tenho carro, eu te busco, te dou uma carona. Mas também você não tem, eu pago um Uber para você. Mas eu quero que você esteja na igreja comigo às 7 horas, ou 7h30. É 7 horas. 7 horas está de bom tamanho. Pastor, eu posso fazer isso por alguém. Eu vou servir a Deus servindo pessoas. Levanta a tua mão, recebe aí. Pastor, me dá uma, me dá duas. Eu vou convidar 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. E eu vou estar aqui com elas no nome de Jesus. Te louvarei.